Olá pessoal, eu gostaria de fazer um vídeo aqui em um tom um pouco mais sério do que estamos acostumados aqui no canal, mas eu creio que convém certos esclarecimentos ou talvez informar os irmãos que não sabem o que está acontecendo, né? Reverendo Augusto Nicodemos Lopes, pastor presbiteriano, bem conhecido na IPB e em muitas igrejas evangélicas, né? Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde ele fala sobre o lançamento do seu livro, O que a Bíblia fala sobre dinheiro. Tem vídeo sobre este livro aqui no canal também, uma resenha. Ele fala sobre esse livro, fala sobre lockdown, fala sobre liberdade religiosa, sobre neopentecostais, e levantou-se algum burburinho devido à entrevista dele, porque alguns entenderam que Reverendo Augusto Nicodemos estava atacando os pentecostais. E não é o caso, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Inclusive, até que ponto isso é apenas opinião do Reverendo Augusto Nicodemos ou isso é decisão da Igreja Presbiteriana do Brasil oficialmente. Então, o título da entrevista eu já achei interessante, né? Ele fala: templo aberto é direito constitucional, mas tem igreja que só liga para dízimo, diz pastor. Autor de livros sobre Bíblia e dinheiro, ex-chanceler do Mackenzie critica lockdown e neopentecostais. Só esse título e essa chamada para a matéria já diz muitas coisas sobre particularidades da fala do reverendo Augusto Nicodemos. A primeira coisa é que templo aberto é direito constitucional, ou seja, o que ele quer dizer é que não pode haver nenhuma força, nenhum impedimento ou proibição de abrir templos ou de abrir igrejas, né, de igrejas permanecerem abertas. Apesar disso, tem igreja que só liga para dízimo. Então, existe um critério aí, uma especificação no que ele está falando sobre templo aberto, que é o querer apenas o dinheiro, né? Então, existe um aspecto específico. Outra coisa interessante é que a própria chamada da matéria diz que o reverendo Augusto Nicodemos critica lockdown e neopentecostais. Neopentecostal é um termo muito específico, que ele é diferente do termo pentecostal. Ainda comentando sobre a matéria, nós vemos assim: nessa entrevista, o pastor, um dos mais influentes das chamadas igrejas evangélicas históricas, discorre sobre lockdown, dízimo, Jair Bolsonaro, teologia da prosperidade que predomina entre congregações neopentecostais, que ele prefere nem chamar de igreja. Novamente, a especificação do termo neopentecostal, e sim, são essas igrejas que trazem a teologia da prosperidade que o reverendo Augusto não considera nem igreja de verdade. Tendo dito isso, um trecho da entrevista é dito assim: o Senhor diz que a teologia da prosperidade, comum em igrejas neopentecostais, deixa pastores sem graça de pedir contribuição dos fiéis. E ele diz: eu chamo pelo nome algumas igrejas que a gente não considera como tais. Ele cita no livro a Igreja Universal do Reino de Deus, a Mundial do Poder de Deus e a Internacional da Graça. O mundo evangélico é bem complexo, muitos pentecostais clássicos infelizmente aderiram à teologia em tempos recentes. O que ele está dizendo é que existem algumas igrejas que são movidas pela teologia da prosperidade e, infelizmente, pentecostais clássicos aderiram à teologia em tempos recentes. Muitos pentecostais clássicos. Ao dizer muitos, ele já está dizendo que não são todos. Ao dizer que aderiram, ele já está dizendo que essencialmente eles não são assim. Então existe no todo dessa entrevista uma clara diferenciação, uma clara distinção entre o que é o neopentecostal e o que é o pentecostal. O que o reverendo Augusto Nicodemos critica claramente e abertamente é a visão neopentecostal e a sua adesão à teologia da prosperidade, e os pentecostais que estão se simpatizando com a teologia da prosperidade. Não os pentecostais em si, ou pentecostais clássicos, como ele chama aqui.
Ainda na entrevista, perguntado o que é essa teologia, ela enfatiza que Deus abençoa materialmente quem contribui para a igreja, mas releva o ensino bíblico de que isso não acontece sempre. Crentes generosos podem ficar pobres e doentes. A teologia está certa quando diz que Deus pode nos abençoar financeiramente, mas errada quando diz que ele é obrigado a fazê-lo se você dá o dízimo. Jesus ensinou que Deus dá o pão de cada dia, não o pudim, o supérfluo, por assim dizer. Como neopentecostais são boa parte do que chamam de evangélicos, a gente fica meio sofrido. Os escândalos jogam todo mundo na vala comum. Novamente, Reverendo Augusto falando de neopentecostais. O que ele está dizendo aqui é que o problema da teologia da prosperidade é que parece que inibe os cristãos de falarem sobre dinheiro. E mais ao final da entrevista, foi caminhando aqui, fazendo algumas perguntas particulares para ele sobre pandemia, sobre o apoio a Jair Bolsonaro. Então é dito aqui no final, alguns pastores de peso, de Edir Macedo a Silas Malafaia, foram aliados a Lula no passado. E ele comenta, eu nunca votei em Lula. Infelizmente, tem muitas igrejas penduradas com o fisco e que têm interesse em ficar ao lado do poder. Estão devendo até a alma. Então, essa entrevista gerou algum burburinho e o Silas Malafaia, que foi aqui explicitamente citado, se manifestou no Twitter e ele comenta aviso ao pastor esquerdopata, chamando Augusto Nicodemos, que admite ser eleitor de Jair Bolsonaro, foi chamado de pastor esquerdopata, né? Fazendo jogo sujo contra as igrejas, fazendo acusações levianas contra os pentecostais. Esse inescrupuloso esquece que as igrejas se utilizam de dispositivos eletrônicos que todos usam para pagamentos. Não precisa estar no culto para enviar ofertas. Eu só queria comentar sobre esse trecho que Silas Malafaia, ele não é a primeira vez que ele faz isso. Não é mesmo. Quem acompanha o ministério de Silas Malafaia, a atuação dele online e na TV, nos canais de mídia que ele usa, essa não é estratégia nova. Porque Silas Malafaia se vale da teologia da prosperidade muitas vezes, e sempre quando existe um movimento um pouco mais forte ou alguém de maior renome, de destaque, faz algum ataque a ele devido à teologia da prosperidade, e por ele estar se associando como neopentecostal, ele se identifica como pentecostal e acena para a galera, né, para que os pentecostais se unam a ele. Veja, estão nos atacando, quando na verdade não estão atacando pentecostais, e sim a teologia da prosperidade e os neopentecostais. Então ele usou desse mesmo artifício que ele já fez em outros momentos, agora atacando o reverendo Augusto Nicodemos. Ainda teve um outro momento, ele diz, aviso ao pastor esquerdopata 2. Milhares e milhares de igrejas não pentecostais, incluindo milhares de igrejas católicas, estão com suas portas abertas, inclusive igrejas presbiterianas. Também estão abertas por causa do dinheiro? Não, religiosidade é direito fundamental. É o título da matéria com o reverendo Augustus, então ele não nega que é um direito fundamental. Na verdade, isso é afirmado e o ponto aqui não é se a igreja está aberta ou não. O que foi falado é que muitas igrejas estão abertas apenas interessadas no dinheiro. Agora vê alguém como Silas Malafaia, que é alguém que realmente é beligerante e está nessa batalha de defender a sua teologia da prosperidade, não me impressiona tanto. O que me impressionou foi ver o reverendo André Mendonça, que é ministro da Justiça no governo Bolsonaro, e ele diz, lamentável a forma preconceituosa e soberba com que Augusto Nicodemos se refere aos pentecostais. E ele comenta falando sobre o valor do ministério dos pentecostais. Eu creio que está muito claro que existe uma distinção entre pentecostais e neopentecostais, e essa distinção não é algo criado pelo reverendo Augusto Nicodemos, não é algo novo, inclusive não é algo estranho a um ministro da IPB. E ainda, reverendo Milton Ribeiro também comenta em um tom mais amigável, mas também discordando, ele diz, como pastor presbiteriano e ministro de Estado, embora respeite o direito de cada um expressar sua opinião, não posso concordar e fiquei entristecido pela forma com que um pastor presbiteriano se referiu a meus irmãos pentecostais. E ele segue novamente dando a sua
opinião, né, os seus elogios ao ministério dos pentecostais. Em alguns casos, as denominações foram citadas explicitamente e o único momento em que foi falado de pentecostais foi claramente feita uma distinção com os neopentecostais e o problema não foi deles serem pentecostais, mas de eles estarem se aproximando, e alguns deles, né, muitos, mas não é todos, se aproximando da teologia da prosperidade. Só que o reverendo Milton acrescenta uma outra coisa que eu achei muito interessante. Ele diz: falou unicamente em seu nome e não em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, que se pronuncia oficialmente através de seus concílios e por meio de sua direção máxima. Muito bem, verdade, e convém a gente lembrar isso à internet e aos nossos irmãos de outras denominações que, por vezes, podem não conhecer como funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil. E sim, quando se fala de uma opinião de uma igreja da denominação AIPB, a sua opinião está expressa no Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos, que tem uma comissão executiva, tem representantes de todos os presbitérios do país. Por causa disso, eu gostaria de apresentar aqui alguns resultados de pesquisas que eu fiz a respeito de decisões do Supremo Concílio sobre igrejas pentecostais e neopentecostais. Primeira coisa, eu gostaria até de deixar o link aqui embaixo, você pode conferir por você mesmo. O Supremo Concílio decidiu, em 2010, declarar como seita a Igreja Mundial do Poder de Deus, em razão de suas práticas litúrgicas e doutrinárias, de acordo com a resolução anterior, determinando que todos os membros da Igreja Mundial do Poder de Deus, ao serem recebidos pela IPB, o sejam mediante batismo e profissão de fé. Então, Igreja Mundial do Poder de Deus não é reconhecida como igreja verdadeira. E ainda sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, determinar enquadrar a Igreja Universal do Reino de Deus como seita e determinar também que seus membros sejam recebidos mediante batismo e profissão de fé. Essas são resoluções de 2010, mas existe discussão na IPB a respeito de neopentecostalismo há muito tempo e de pentecostais também, e vai continuar existindo discussões desse tipo. Muitas vezes essas discussões chegam ao Supremo Concílio mediante consultas, mediante dúvidas de algumas igrejas, de algumas localidades, sobre determinadas denominações e como lidar em relação a ter parcerias ou receber pastores de outras igrejas em seus púlpitos, receber membros de outras igrejas, como se dá. E existe algumas outras resoluções que eu gostaria de compartilhar que eu achei bem interessante. Por exemplo, uma consulta aqui mais recente, de 2014, foi perguntada qual a visão da IPB sobre a Igreja Verbo da Vida. E aí traz alguns considerandos, como por exemplo, que é uma igreja relacionada a Kenneth Hagin, que é um dos principais proponentes aí da confissão positiva, totalmente relacionado à teologia da prosperidade e esses movimentos. E aí nós vemos, por exemplo, no ponto 4, que a igreja tem práticas muito similares à Igreja Universal do Reino de Deus, como foi visto em alguns vídeos na internet. Então, qual é a resolução? Reconhecer que a Igreja Verbo da Vida apresenta uma orientação teológica neopentecostal e com muitos elementos característicos de seita. E aí a resolução é que, se alguém for recebido como membro dessa igreja, deve ser por batismo e profissão de fé. Isso não acontece só dessa vez, eu trouxe apenas esse exemplo, mas várias vezes, a respeito de várias denominações, existe esse atrelar de que não é uma igreja verdadeira por terem práticas neopentecostais. Ou seja, é senso comum dentro da IPB que igrejas neopentecostais são seitas. Isso já está bem evidente em diversas resoluções do Supremo Concílio. Porém, em relação aos pentecostais, eu trago aqui uma consulta do presbitério de Juquiá com respeito à Igreja Pentecostal e comunidades evangélicas, mas eu trago só alguns trechos que diz assim: o Supremo Concílio resolve caracterizar uma igreja como pentecostal por admitir constantes revelações contemporâneas de Deus, além daquela que nos é apresentada pelas Escrituras Sagradas, por exigir manifestações sensíveis para que se caracterize a presença do Espírito Santo numa pessoa. A ideia de segunda bênção, a ideia de profecias, de revelações. Porém, lá no final, o que vemos?
determinar que, reconhecido o batismo ministrado por outra denominação, procederá o conselho ao exame sobre as razões que levaram o candidato a desejar a jurisdição da Igreja Presbiteriana do Brasil, como também sobre nossas peculiaridades de doutrina e governo, e receberá por profissão de fé. Então, como deve ser aceita essa pessoa? Entender o contexto dela, por que ela pensa em mudar de igreja, e então receber por profissão de fé. Perceba que não há ali sobre batismo, como foi falado nos outros exemplos. Ainda só mais essa resolução, uma consulta sobre batismo de igrejas de novas denominações, relativamente ao reconhecimento de batismo ministrado por igrejas de novas denominações, especialmente do ramo pentecostal. Resolve o quê? Reiterar que o batismo ministrado pelas igrejas evangélicas tradicionais é reconhecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então a gente vê que a opinião do reverendo Augusto Nicodemos, e não é à toa, reverendo Augusto é bastante influente na IPB, já foi vice-presidente do Supremo Concílio, sempre esteve envolvido na Junta de Educação Teológica da IPB, então ele conhece essas discussões, mas o que eu quis trazer aqui é que a opinião do reverendo Augusto Nicodemos, de fato, é uma opinião de um ministro, de um pastor presbiteriano, e não necessariamente representa a opinião da IPB como uma denominação, como a igreja presente em todo o Brasil. Porém, ao olharmos os registros da IPB e suas decisões, a gente vê claramente uma determinação de que igrejas como a Universal do Reino de Deus e a Mundial do Poder de Deus são declaradamente seitas, igrejas que não são igrejas verdadeiras, que igrejas que têm práticas neopentecostais são igualmente consideradas como igrejas falsas, e que há uma clara distinção entre o termo neopentecostal e o termo pentecostal. E quanto aos pentecostais, existe sim uma aceitação, entendendo as distinções, entendendo discordâncias, mas entendendo como igrejas verdadeiras, pessoas que são crentes em Cristo Jesus e que, quando quiserem fazer parte de nossa igreja, por algum motivo particular, ou de mudança de cidade, ou de convicção doutrinária, entendendo a nossa doutrina e o governo, que é a principal distinção, pode ser aceito como membro e não precisando fazer novamente o batismo, né? Então eu queria trazer essas informações porque às vezes existe muitos debates e muita gente não conhece exatamente o que está por trás. E eu vou deixar alguns links para vocês aqui embaixo na descrição para consulta, ok? Mande esse vídeo no grupo da sua igreja para aqueles irmãos que talvez estejam em dúvida sobre essas questões, como a IPB vê essas coisas. E eu espero ter ajudado você que estava em dúvida. Obrigado, até a próxima, tchau.